sorriso é tão resplandecente que deixou o meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. O céu resplandece ao meu redor, voa estrelas, brilham lenços do fim. A verdade vai cruzar pelo céu azul, e a verdade vai crescer dentro de mim. Lá, deixa lá, não importa o que aconteça. Casado deu, mas astume, Hashimoto Narashi. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, de hoje estamos aqui para trazer uma coisa bem legal para vocês. Quem fala com vocês aqui é o Gigabyte. Peço perdão se todos esses vídeos não ter me apresentado, mas cá estou aqui trazendo para vocês um assunto bem legal, cara. É um assunto que tipo eu gosto pra cá, que é sobre animes, cara. Mano, faz muito tempo que eu não trago um assunto mais de boa aqui, que não é tipo, nossa, assunto sério do cara. Hoje a gente fala sobre os animes. Vocês devem ter sentido uma baita nostalgia eu cantando essas músicas aí do início. Eu acabei errando aí, mas tudo bem. É uma das músicas que mais fizeram parte da minha infância. Eu ia colocar também Bluebird do Naruto, mas acho que eu não ia conseguir tocar. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui, manos, uma curiosidade de anime, uma história com os animes. Bem legal, quero trazer pra vocês. Espero que vocês curtem. Se você deixar o seu like, se inscrever no canal, posso trazer mais conteúdo sobre animes. Eu quero também, no meio do vídeo, sugerir ideias que eu posso fazer sobre anime, que eu acho que vai ser bem legal. Eu tenho algumas ideias para trazer para vocês sobre o anime, tá? Então assim, bora pro vídeo, pessoal. Bom galera, eu vou começar aqui dizendo meu primeiro relacionamento com anime foi nada mais nada menos que Naruto, cara. Tipo, o anime que eu botei fé de verdade pra ver. Antigamente eu via anime sem perceber. Eu via muito Dragon Ball, já via muito One Piece da Cartoon e também eu via muito Naruto. Eu via esses animes aí. Eu também via outros também que era Cavaleiro dos Zodíacos. Se não me engano, posso estar enganado, mas também eu via Inuyasha. Isso, Inuyasha. Também vi esse anime. Mas o primeiro anime que eu botei de fato pra assistir foi Naruto. Antes, eu tipo eu só assistia que passava na TV. Então tipo, não botava fé pra assistir de verdade, porque não passava em ordem cronológica, sabe, os animes, pá. Então tipo, eu botei fé pra assistir mesmo. Foi o Naruto, o primeiro anime que eu assisti. Só que eu sabia que era, só que eu não sabia o nome, entende? Tipo, o Goku lá, eu não sabia o nome do Goku. Qual que é o nome do Goku? Mas eu sabia que o Naruto era o Naruto porque todo mundo falava de Naruto lá na época de 2011, por aí. E tipo, eu falei, mano, bora botar, vamos assistir Naruto. Daí, do nada, eu finalmente ganhei meu computador, eu mexi no computador. Em 2014 foi o ano em que eu consegui meu primeiro computador, que foi um positivo, de 2 GB de RAM. Que era o Intel Atom, se não me engano, posso estar enganado, Intel Atom, que é uma versão bem antiga que é o processador do computador. E nesse computador era bem ruizinho, travava até o Google, sabe? Eu usava nada mais nada menos que o Microsoft Edge. Sim, aquele Microsoft, não é Edge, não, é Internet Explorer, perdão, falei errado. Internet Explorer, aquele internet bem antigo que acabou, né? Eu usava aquilo lá para abrir o Facebook, e no Facebook tinha nada mais que uma página muito lendária que até hoje, nossa mano, que saudade daquela página, não sei onde ela tá hoje, não sei se tem no Facebook ainda, mas tinha todas as primeiras temporadas de Naruto. Então eu resolvi maratonar todas as temporadas de Naruto. Não era todo o anime clássico do Naruto, era só até, eu acho que, se não me engano, eu posso estar enganado, mas até a saga do Orochimaru atacando a vila. Não, perdão, é até a chegada do Itachi, né? Até o Itachi aparecer pela primeira vez no Naruto clássico. E até lá. Depois eu não lembro se tinha. Mas na época era muita coisa. Eu falei, caraca, mano, eu vou assistir Naruto de novo. Vou finalmente entrar no grupinho da escola que fala só Naruto. Nas primeiras temporadas eu viciei completamente. Olha só que da hora. Então desde então eu comecei a ficar assistindo Naruto sem parar. Eu comecei a ficar vendo. Eu maratonei muitos episódios em um mesmo dia. E eu assisti pelo computador mesmo, cara. Eu tava nem aí. Porque era a única coisa que eu tinha oportunidade de fazer. Eu chamava meu irmão pra assistir, só que meu irmão nunca quis, né, filha da mãe.
nunca quis jogar, ver Naruto comigo. E mesmo ter sido todo travado, eu gostava demais, sei lá, mano, eu gostava demais de ver. Só que daí, mano, eu terminei de assistir todos os episódios que tinham na página do Facebook. Depois nunca mais achei essa página, cara. Dá até uma saudade. Daí eu fiquei pesquisando a página pra ver Naruto, porque eu gostava demais. Eu tinha aquelas cartas, que eu até vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho cartas, que hoje em dia não é mais cartas que você pode, de poderes, sabe? Hoje em dia eu tenho essas cartas, são as mais antigas que eu tinha esses baralhozinhos assim, ó. Sabe? Tá certo? Nem sei se tá certo aqui. Mas tipo, essas cartas aqui. Eu tinha essas cartas. Isso deve estar matando uma nostalgia do agora, né, galera? Mas tinha essas cartas aqui. Essas cartas são recentes, tá? Foi em 2019 por aí que eu peguei essas cartas. Porque é a última vez que eu joguei essas cartas aqui. Eu tinha muita carta. E a carta mais antiga que eu tenho aqui, se eu não me engano, é essa do Minecraft. Essa do Minecraft foi a carta mais antiga. Foi a primeira carta do Pateta. Isso eu lembro. Essa carta do Pateta foi a primeira carta que eu tinha. E com ela... eu nunca perdi ela porque foi sempre meu Coringa. Então, tipo, também o poder dela é uma bosta, né? Eu sempre jogava isso aqui. E também era assim, a gente jogava com os amigos, botava lá, e eu falava assim, era ataque ou defesa? Eu falava ataque. Que daí quando você falava ataque, se tivesse mais pontos de ataque, você conseguia as cartas dele. Inclusive, assim, por exemplo, eu joguei o Pateta aqui, é 400 de ataque. Daí chega aqui um louco aqui e fala que essa carta aqui é só 400. Daí, tipo, o meu é 450. Se esse poder for maior que esse aqui, eu consigo a carta dele. E assim por diante. Eu usei uma vez essa carta do Pateta. Até hoje aqui, porque o poder dela é muito fraco. Daí desde então eu comecei a apostar as outras cartas. E essas cartas são o mínimo que eu tenho hoje. Eu já tive uma caixa de sapato inteira só dessas cartas. De Naruto, de Fortnite, Dragon City. Eu tive de Dragon Ball também, se eu não me engano. Pokémon, tinha muito Pokémon, sério, tinha muita carta de Pokémon. Daí desde então o pessoal começou a dar uma modinha do Free Fire. Então daí eu comprei as cartas do Free Fire. Eu comprei um pacote de Free Fire, só que ninguém queria mais jogar. Daí eu fiquei com o pacote inteiro do Free Fire comigo. Do Fortnite também, tinha pessoal que tá bem curvado do Fortnite. Daí eu peguei do Fortnite. Mas as cartas que eu apostava, tá aqui. Ó, o Org Buds tem aqui. Eu tenho do Minecraft também, ó. E eu tô dando esse aqui exemplo, mano, ó, Minecraft. Eu tô dando exemplo aqui porque são as cartas, era o que eu mais brincava. O que a gente mais brincava sobre isso, eram essas cartas aqui. É uma nostalgia falando isso porque foi por causa disso aqui que eu vicei pra Naruto. Infelizmente não tem nenhuma mais do Naruto, que é triste pra caramba. Porque eu curtia demais, eu tinha muita carta do Naruto. Porém, eu perdi todas porque eu fui apostando e perdi todos do Naruto. A única que sobrou do Naruto foi a do Tobirama. Não era o Tobi mesmo, era o Tobi. Aí, tipo, essas cartas são mais antigas. Esse aqui, tipo, seria tipo meus Coringa. Porque eu nunca mais apostei elas. Daí com o tempo, pessoal, nunca mais foi brincando de carta. Daí essas cartas ficou guardadas aqui na minha bolsa. E hoje em dia eu mostro pra gente mais velha, como adolescentes na faculdade. A gente fica brincando de bater essas cartinhas. E dá uma nostalgia do porque, cara, é muito tempo que, tipo, eu tenho essa caixinha aqui, ó. Tá até arregaçada. Já tem mais de 10 anos que eu tenho esse aqui, cara. Eu quero muito que um dia apareça um doido e vão postar de novo. Porque dá muita nostalgia ver os pessoal brincando com esse aqui. Eu tô falando sobre isso porque a carta foi o principal relacionamento com os animes que eu tinha. Porque, como eu queria ver um anime parecido com Naruto, porque foi um anime que, tipo, nossa, que animação frenética, luta da hora, eu fazia Rasengan o tempo todo. Tinha jutsu que eu sabia decor, que era assim, que era, não sei qual que é esse aqui, mas eu lembro que era esse aqui, assim e assim, que era o jutsu bola de fogo, eu não lembro. Mas eu lembro que, tipo, eu fazia jutsu, eu fazia um monte de coisa, porque o que eu mais gostava era anime. Daí, de repente, eu descobri que existia o mangá. Cara, daí veio a paixão à tona, cara. Daí, o mangá foi a melhor coisa que eu tive. E foi nesse ano, 2014, que tinha o final do Naruto Shippuden. Só que eu não sabia que era Naruto Shippuden. Eu não assisti o Naruto Shippuden. Eu vi o mangá. Então, eu desde aquela época comecei a ler o mangá. Eu terminei lá em 2016, por aí, o mangá. Enganado. Mas, tipo, na época, era lançamento do anime. No caso, o mangá já tinha acabado. Então, tipo, eu nem sabia como que era, mas sempre lembro do sentimento que eu via desde o zero, porque não tinha internet, o Twitter para dizer o spoiler daquilo lá, não tinha o Twitter, né? Tinha o Twitter, só que não era tanto assim, sabe? Então foi uma surpresa do cara. Também que eu não vi na internet. Daí de repente eu descobri outros animes também. Comecei a ver One Piece em 2016. Depois de uma chance para Dragon Ball, me apaixonei pra cá. O Dragon Ball foi o único anime que eu assisti, enquanto o One Piece foi um mangá inteiro. Eu só li o mangá. O anime de vez em quando eu vejo, mas o mangá que eu mais vejo é One Piece. Eu terminei em vários anos, demorei 4 anos para terminar One Piece.
Terminado, não, entre aspas, né? Porque continua lançando. Mas eu cheguei até as últimas sagas lá em 4 anos que eu tava lendo One Piece, né? Depois eu tive uma chance pra Dragon Ball, foram os únicos animes que eu assisti. Daí de repente assim eu me apaixonei completamente por mangá. Daí eu li literatura, lia muito em sites que tinha mangás livres pra você ler, mangás de graça. Infelizmente eu nunca tive a oportunidade de comprar um mangá de verdade. Sempre pegava emprestado de alguém. Eu lia muito mangá emprestado de Naruto, essas coisas. Então tipo, sempre pegava mangá emprestado. Eu nunca fui tipo, nossa, pegar um anime de verdade pra ver, sabe? Um mangá de verdade. Eu nunca peguei. E os últimos mangás que eu li foi de One Punch Man e também os últimos lançamentos de Solo Leveling. Depois nunca mais li mangá, cara. Acho que faz uns 2 meses aí. Mas eu também parei porque eu comecei a fazer, eu fiquei trabalhando demais, sabe? Então desde então, e mangá é melhor do que o anime. Por quê? O mangá exercita sua mente pra você dar literatura. Então tipo, lendo mangá me esforça a minha mente pra ler mais, entendeu? É muito melhor do que ver um anime se você tem que ler a legenda, às vezes não tem dublado pra você ouvir. E também eu prefiro muito mais o mangá, sério, eu prefiro muito mais o mangá do que o anime. Minha humilde opinião, tá? Eu não julgo quem gosta do anime, porque eu aprendi a gostar dessa cultura japonesa pelos animes, tá? E por que eu tava falando das cartas, de repente eu fui pra lá pra um anime? Porque graças a isso eu tive relacionamentos com as pessoas, amigos, colegas que tinham gosto pelos animes, cara. E foi isso que eu consegui a amizade até hoje sobre anime, sobre Naruto, One Piece, cara. Que saudade, cara, dessa época. Dá vontade de voltar no tempo e não postar as cartas de Naruto. Eu não queria apostar as cartas de Naruto, cara. Senão eu teria até hoje as cartas do Naruto, mas infelizmente nunca mais tive. Pokémon também, eu tinha carta pra Pokémon. Eu tinha outros ali também. Tinha outros também que tinha a ver com poder, sabe? Dragon Ball era, inclusive, que era muito louco. Que tinha a carta do Bills, que que eu tinha lançado recentemente, era nova na época, assim. E tipo, pela primeira vez eu tinha visto uma carta do Dragon Ball nova. Sempre via a velha, entendeu? É muito louco essas histórias porque nostalgia do que a gente jogava, sabe? Amizades que a gente tinha. Por isso eu tô falando sobre isso, animes. E me ensinou muita coisa os animes, cara. E se você perguntar, muitos animes eu conheço, mas não tantos assim, porque às vezes dá uma confusão na minha mente, que eu não lembro de alguns animes, é normal. Mas foi uma cultura que eu sempre amei e vou levar pro meu coração pra sempre, cara. E eu tenho umas ideias aqui, cara. O que vocês acham de eu trazer um conteúdo um pouco a ver com os animes, sabe? Sobre uma opinião de um anime, uma história de anime, o que um mangá te ensinou, o que esse aqui e tal. Como eu faço com os livros, por exemplo, sabe? Por exemplo, esses dias eu comentei sobre o livro do Hobbit, né? Daqui vai sair um vídeo sobre o livro do Machado de Assis, tá? Esperem. Mas, tipo, sair o filme do... o livro do Hobbit. Eu posso fazer um vídeo sobre um mangá. O que vocês acham? Acho que isso é da hora também. Muito obrigado por assistir aqui. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Caso tu não seja inscrito, se você curtiu a história do vídeo, o meu relacionamento com os animes, se você tem um relacionamento parecido com os animes, deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta embaixo a sua relação, que eu amar ler com vocês. Isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui. E falou, até um próximo vídeo, pessoal.